Fala aí, minhas jujubinhas. E meus jujubinhos também. Isso não faz nenhum sentido. Mas é uma boa, hein? Vocês saírem chamando as pessoas de jujubinhas por aí. Tem coisa. Pode ser que dê certo, né? Chama a pessoa de jujubinha e depois chupa ela. Não consigo nem terminar a frase, que depois vocês fazem corte dessas coisas. Mas é verdade. Jujuba a gente chupa ou a gente come? Pode escolher também. Pode escolher. Pode ser que normal seja chupar, mas depois você acaba comendo. Gente, nem começou o vídeo. Nem falei. Muito obrigado para quem mandou pergunta. Eu tô falando sozinho. Muito obrigado para quem mandou pergunta. Quinta-feira no Instagram. Vou responder agora sexta no YouTube. E tá tudo. Eu não tomei nada, hein? Eu tô sobrião. E eu tô assim. Só comecei meio atrapalhado. André Fiduzzi, que é um baita ilustrador. É um baita cara e um baita ilustrador também. Vocês não conhecem o trabalho do André Fiduzzi, vocês estão errados. Baitas ilustrações sobre futebol. Qual a maior apresentação que você já viu de um time no estádio? Pô, eu não tinha visto direito que você tinha falado time. Eu não tinha visto direito que você tinha falado time. Eu estava prontinho para falar a atuação individual. A maior atuação individual que eu já vi foi a do Joe Hart, do Manchester City contra o Barcelona. O Manchester City perdeu por 1-0 no Camp Nou, mas o Joe Hart, aquele dia, eu nunca vi um goleiro fazer tantas defesas em loco como ele parou, uns 7 ou 8 cara a cara do trio MSN. Do trio MSN, hein? Não é de qualquer um, não. A melhor apresentação de time, o 5-1 do Barcelona no Real Madrid, sem o Messi, 2018 talvez, pode ter sido a maior apresentação de time que eu já vi. Aquilo ali foi um absurdo. O Real Madrid teve uns 20 bons minutos no segundo tempo. Isso foi um absurdo que eu jogou o Barcelona naquele dia. Talvez seja a maior apresentação de time que eu já vi. Pode ser que seja isso, em estádio. Genésio RQN. Por que você preferiu o Luiz Dias ao Nico? Jogador para correr já tem, não precisa mais de 1 contra 1. A minha questão era mais, os números do Luiz Dias são melhores que os do Nico, embora os da última temporada sejam mais ou menos parecidos. Acho que o Luiz Dias termina mal a temporada, né? Ele começa melhor do que termina. Eu acho o Nico Williams menos pressionador, acho que o Luiz Dias pressiona melhor. E eu acho o Luiz Dias mais atacante do que o Nico, acho o Nico mais ponta. O Nico é um jogador mais de lado de campo e menos para jogar perto do centroavante. O Luiz Dias chegou a jogar de falso 9 no Liverpool, chegou até ir bem, fez gol de cabeça e tal. Então acho que ele tem coisas mais completas do que o Nico Williams. Por isso eu preferia o Luiz Dias ao Nico. Mas sim, se tiver 1 contra 1, melhor ainda. Porque o Barcelona joga contra muitas defesas fechadas e precisa muito de jogador com 1 contra 1. Titas.87. Ou é Titias 87? É Titas. MB, futebol tático ou resultadista? Exemplo, o Barça jogou melhor, mas perdeu com a Inter. Assim, a Inter joga um futebol muito tático, né? E eu acho que essa pergunta que ela não faz muito sentido, porque você precisa de muita tática para ganhar. E ninguém escolhe alguma coisa que não vai ser resultado. Todo mundo, gente, todo mundo só quer ganhar. Ninguém quer a estética. Ah, mas no Barcelona o estilo não é negociável? É, para ganhar. É porque em Barcelona acreditam que o estilo de jogo bonito, agradável, que o torcedor vai se identificar, é a melhor forma para ganhar. Mas se acharem que existe uma outra fórmula, que a outra fórmula é mais divertida, que a outra fórmula vai entreter o torcedor e que vai ganhar também, o Barcelona acho que mudaria. Todo mundo quer ganhar. Do primeiro ao último técnico, todo mundo quer ganhar e é a melhor forma disso. Então, se ficar todo mundo lá atrás, 11 caras pendurados na trave, dando chutão para cima e torcer para ter um escanteio, uma bola parada, alguma coisa para fazer 1-0, se isso der resultado sempre, todo mundo vai jogar isso. Que isso seria mais o resultadista que você está dizendo, né? E não um time um pouco mais trabalhado taticamente. Se dá certo e vai te garantir mais vitórias do que derrotas, jogar todo na defesa de qualquer jeito, dando bico para cima, muitos times vão fazer. Agora me fala times que estão vencendo fazendo isso. O Paris Saint-Germain não. O Real Madrid, que parece que não era um time tático quando ganhou, tinha perdido 2 jogos na temporada passada. E olha quando deixou de ser um time tático que perdeu, por exemplo, o Toni Kroos, a diferença que fez para o time. Então, a tática é um caminho para ganhar. Não é só estética, não é só conceito, não é só filosofia, não. Tática é um caminho para ganhar. E times com más táticas, com táticas pouco desenvolvidas, com pouco entendimento dos jogadores, tende a perder. Não tende a ter resultado, não.
Caramba, eu tô lendo mal. Problema de vista não pode ser. Acho que os nomes estão estranhos mesmos. Sabe o que acontece? É que não tem uma vírgula, não tem um ponto. É de Azevedo Jonathan, que é Jonathan de Azevedo e ele colocou ao contrário. E eu tava tentando ler Desavedo, não sei o quê, de Azevedo. Qual a maior conquista na vida profissional e pessoal? Acho que a maior conquista na vida profissional é eu ter chegado onde eu cheguei, né? Assim, ser correspondente de uma televisão importante, há 10 anos, cobrindo um clube muito importante. Eu acho que sendo mais reconhecido pelas coisas positivas do que pelos tropeços que eu dei por aí, eu acho que essa é a maior conquista profissional. Mais do que um fato, mais do que a notícia que o Neymar vai sair do Barça, que o Messi quer sair do Barcelona, 8-2, mais do que essas coisas pontuais que foram muito legais, é o todo. A conquista de um nome de credibilidade. Essa é a maior conquista profissional. E a maior conquista pessoal, eu acho que é identificar os meus pontos fracos e ter consciência deles, conseguir não ter vergonha, medo das coisas que eu acho que eu não faço tão bem e trabalhar para melhorar. Eu acho que eu tenho feito isso bastante, assim, perceber coisas que eu não sou tão bom, habilidades que eu não tenho, coisas que eu tenho dificuldade e melhorar essas coisas. Eu acho que isso é a maior, as minhas maiores conquistas são essas, assim, que tem a ver comigo. Não o número de amigos, algo relacionado a relacionamento, nada disso. Acho que o mais legal, que eu mais me orgulho é isso daqui é uma fraqueza, isso daqui eu não faço bem e identificar isso e tentar melhorar. Acho que a maior conquista pessoal é meio que a gente se domar, sabe? A gente se entender, a gente valorizar as nossas coisas boas e a gente entender que as nossas coisas não tão boas, a gente pode e tem como melhorar. Eu, desorganizado, como faço para parar de esquecer os meus compromissos? Essa daqui é fácil, hein? Porque eu sei que vocês são jovens, jovem é tudo esquecido mesmo, é tudo desorganizado, então eu tenho uma dica para vocês que é a Toque. A Toque, meu povo, é uma inteligência artificial que vai ajudar vocês a se organizar. E é muito fácil de usar. Eu vou dar exemplos aqui para vocês. Por exemplo, tira um print screen de uma tela onde tem os jogos do seu time, coloca no WhatsApp, porque você pode interagir com a Toque ou no aplicativo ou no WhatsApp, compartilha no WhatsApp a imagem com ela, ela vai entender aquilo ali, que são jogos do seu time, e vai criar um alerta para você, uma agendinha de quando que seu time vai jogar, e vai criar um alerta para você não perder. Você tem que tomar remédio, você manda um áudio para ela no WhatsApp, Toque, tem que tomar remédio 3 vezes por dia, de 8 em 8 horas, começando às 8 da manhã. Vai te mandar lembrete, vai te ligar para você não esquecer para vocês deixarem de ser desorganizados. Eu coloquei também via WhatsApp, olha aí, ó, para gravar café com Beckler para vocês. Ela vai me mandar um lembrete na segunda-feira para eu não esquecer de gravar o café com Beckler para vocês poderem tomar o café de vocês assistindo o Beckler de uma forma muito tranquila. Então é o seguinte, é sincronizado com o Google Agendas, com o calendário da Apple, então qual for o dispositivo que vocês estiverem usando, vai funcionar. Tem aplicativo para iPhone, dá para usar via WhatsApp, via Telegram, via iMessage. Vai lá no www.iestalk.com, tem link aqui na descrição do vídeo também, para vocês baixarem grátis e não perderem essa dica, para vocês deixarem de ser desorganizados, para vocês pararem de esquecer compromisso, para vocês pararem de perder o jogo do time de vocês. O jogo do time nosso cá entre nós. Nem era um bom exemplo que eu coloquei ali, porque ninguém perde, né? Para não perder um outro jogo que você não quer esquecer que não seja do seu time. Eu tô gravando isso aqui na sexta-feira, por exemplo, eu falei, caramba, o Alcaraz, que hora que era? Se eu tivesse colocado na Toque e não coloquei, eu saberia o horário, mas agora eu tô falando aqui com vocês, estou lembrando e eu quero gravar esse vídeo rápido para assistir o Alcaraz. Mas é isso. Vai lá, baixa o aplicativo ou interage via WhatsApp, que é muito, muito, muito facinho, vocês vão se organizar muito melhor. Dica que eu dou para vocês. Matheus Assis 52. A posição de correspondente de algum clube / lugar é uma posição disputada no mercado? Cara, eu diria que sim, mas também que não, porque isso não é muito aberto. Assim, o mercado do jornalismo não funciona tanto como um mercado corporativo normal, talvez. Você abre uma vaga lá no LinkedIn e que as pessoas vão lá e procuram aquela vaga, acham, aplicam e tem entrevistas. Isso até pode acontecer. Quando eu fui contratado aqui pela TNT, eu passei por um processo seletivo, passei por entrevista e tal. Mas o Vitor Sérgio tinha me indicado. Então o jornalismo, eu acho que ele vai muito de você ser conhecido e o seu LinkedIn, a sua plataforma profissional para você ser conhecido, basicamente é o seu trabalho mesmo.
porque o nosso trabalho é muito exposto, né? É claro que existem outros tipos de posições, de produção, por exemplo, que não é tão visto, que pode ser mais assim, mas um trabalho de um correspondente especificamente, se a TNT Sports vai contratar um correspondente na Alemanha e abre essa vaga numa plataforma de busca de emprego, claro que vai ser muito concorrido. Claro que se a TNT avisa para alguém, olha, vai abrir vaga para correspondente em Barcelona, se avisa isso na redação lá da TNT Sports, eu acho que um tanto de gente ia querer ter essa experiência de trabalhar, cobrindo Liga dos Campeões, aqui em Barcelona e tal. Então seria muito concorrido por isso, só que não é na prática tão concorrido como outros empregos, porque essas vagas não são tão abertas. Essas vagas vão sendo feitas por encaixes. Então toda indicação no jornalismo, muita coisa é sim indicação, mas muita coisa também é você mostrar o seu trabalho, você mostrar o seu valor, e aí você vai ser reconhecido pelas pessoas, e na hora de contratar alguém vão lembrar de você. Então é mais ou menos por aí, eu acho. Airacélio. É isso mesmo, é com Y. Airacélio. É bom que um jogador treine nas férias? O lógico é dizer que é melhor sim do que não. É melhor o cara chegar condicionado, fisicamente bem, sem ganhar tanto peso. É melhor isso do que chegar parecendo que comeu concreto, né? Chegar, parece que comeu cimento 4 quilos, 5 quilos mais gordo. Então é muito melhor treinar, se preparar, manter o tono muscular do que não. Agora, também é muito bom que eles descansem. Descansem a cabeça, o corpo, que eles comam tudo que eles não podem comer durante a temporada. O jogador de futebol precisa abrir mão de muitas coisas durante a temporada. Então, nas férias, são aquelas pouquinhas semanas do ano que os caras que são milionários, estou falando da elite do futebol, os caras que têm muita grana, só naquele momento, basicamente, eles podem aproveitar o dinheiro deles. Vocês já pensaram nisso? Que esses caras têm muita grana, mas que eles não podem comer o que eles querem, beber o que eles querem, ir onde eles querem, porque eles estão de julho, do meio da, sei lá, última semana de julho, até junho, trabalhando sem parar, cara. Quarta, domingo, jogo, aí tem treino, aí tem recuperação, você tem que dormir cedo, você não pode se machucar, então você não pode dormir mal, você não pode comer mal, você não pode ir pra balada pros caras que são solteiros, você não pode ir pra um restaurante com a namorada, com o filho, sei lá o quê. Então, sim, é bom treinar nas férias, mas também é muito bom que eles não treinem, que eles descansem a cabeça, que eles resetem para a próxima temporada. FS Dudu. Jogou muita bola nos 15 e 18 anos, Beckler? Sim. Aliás, amanhã eu vou jogar bola de novo. Achei um futebol aqui em Barcelona e vou. Tomara que não saia de lá muito lesionado, porque tem anos que eu não jogo futebol, nem sei se eu ainda sei bater na bola. Mas eu jogava muita bola, muita. Com 15 anos, eu lembro que quando eu tinha 15 anos eu era reserva dos dois, mas eu treinava nos dois times do Pio 12, da minha idade e dos mais velhos também. Treinava nos dois times, jogava bola com os meus amigos e no final de semana ia jogar bola no sítio com os meus primos e tios. E joguei por muito tempo, aí depois com 18 anos na faculdade, Copa DA. Copa DA revelou grandes jornalistas publicitários, relações públicas e grandes pessoas também. Copa DA é um torneio que tem até hoje com a galera que eu jogava. E depois a pelada da imprensa em BH, depois em São Paulo também a gente jogava uma pelada com o pessoal da Rádio Globo. Sempre joguei bola. Aqui em Barcelona é que eu parei mesmo. Aqui o que eu fui jogar sempre foi muito competitivo. Uma galera que não se conhece, porque assim, eu não consegui montar um grupo de amigos para jogar. E que vai para brigar. Para brigar eu não vou. Para brigar eu fico em casa. Brigo em casa sozinho. Então vamos ver se essa agora vai ser boa. Mas eu jogava muito futebol, assim, de manhã no colégio, de tarde com os amigos e de noite, se tivesse algum, eu jogava de novo. MT 1895. Você acha que o Vini corre risco nesse novo Real Madrid do Xabi Alonso? Abraço, sou seu fã. Eu vou fazer um vídeo semana que vem falando um pouco mais da situação do Vinícius, do Real Madrid, do Mbappé, porque isso está muito quente. E semana que vem, acho que como vai ser uma semana um pouco mais parada, porque vai acabar o Mundial e tal, e vai ficar uma entre-safrinha aqui na Europa, eu vou fazer um vídeo um pouco mais detalhado disso. Risco de ir para o banco de reservas? Não. Risco de não jogar bem porque não se adapta ao estilo e ele e Mbappé não estão conseguindo se complementar, isso tem. Isso tem porque isso a gente está vendo já desde a temporada passada, né?
O encaixe não está sendo fácil, não está sendo óbvio, o time não está sendo competitivo, o Vinícius está passando por uma má fase técnica também no meio disso tudo, assim, o Vinícius está perdendo 1 contra 1, o Vinícius está perdendo na velocidade, o Vinícius está uma sombra do que ele jogou no ano que ele foi eleito o melhor do mundo, 2025 dele é bastante ruim, mas eu acho que ele não corre risco de perder a posição de titular ou do Real Madrid querer vender ele. Pode até ser que numa dessas, caso ele queira sair, o Real Madrid não faça tanta força para segurar, porque tem o Mbappé, porque é a mesma posição, porque não está tendo encaixe, esse tipo de risco sim ele pode correr. Mas acho que o risco maior é o do que já está acontecendo. De não conseguir jogar na qualidade que já jogou, porque tem um outro jogador agora que tem características relativamente parecidas com ele e é muito difícil que os dois ocupem o mesmo espaço. Então, não sei qual risco você está se referindo, mas sim, tem um risco do que já está acontecendo, né? Dele não conseguir jogar bem. Rafael BS03. Qual é a melhor parte do seu trabalho, sem ser o dia do pagamento? KKKK. São 5 Ks aqui. Riu bastante o Rafael. A melhor parte do trabalho é acompanhar os jogos de perto. A melhor parte disparadíssima do trabalho é ter um grande jogo, todo mundo está falando do jogo, todo mundo quer ver, todo mundo quer de alguma forma parar o que está fazendo para ver aquele jogo. E eu sou o grandíssimo privilegiado que está no gramado, entrevistando os caras, vendo de muito perto. Sou talvez tem vezes que eu sou a pessoa do mundo que mais viu se a bola passou perto ou longe do gol. Talvez eu seja a única pessoa do mundo que viu um cara falando alguma coisa com outro jogador. E isso da creme de la creme, né? Da elite, da elite, da elite. Eu fico pensando, se um dia eu não trabalhar mais cobrindo Liga dos Campeões, a dificuldade que eu vou ter de me adaptar a um futebol pior. Né? Assim, não existe nada melhor do que a Liga dos Campeões. São os melhores jogadores, os melhores times. Ah, mas no Mundial a gente viu que não é bem assim. Não, são os melhores jogadores, os melhores times, porque eles vão lá e contratam, né? O João Pedro sai do Fluminense, ele vai lá pro Chelsea para fazer gol no Fluminense. É simplesmente assim, é a lógica do mundo que estamos vivendo. E se eu for cobrir algum outro campeonato que não seja esse nível, eu acho que eu vou sentir. Então, a melhor parte é cobrir os melhores jogos, os melhores times, os melhores jogadores de muito perto. De muito perto. É de longe a melhor parte do trabalho. 2 perguntas do Matheus X Barbosa aqui, ele sempre manda boas reflexões futebolísticas. O Real Madrid por muito tempo focou nos jogadores e não no esquema. Como o clube sentirá isso? Por um lado, focou nos jogadores, não no esquema, se adaptava e ganhou muito. Né? O Real Madrid nos últimos anos ganhou muita coisa pensando em ter grandes jogadores e como que eles iam se adaptar a um esquema, uma forma de jogar, e deu certo. Por outro lado, quando você quer mudar e não sabe muito bem para onde ir, é um problema. Eu acho que não vai ser um problema muito grande para o Real Madrid, porque contratou um grande técnico, que eu acho que vai pensar no esquema, e os jogadores são bons demais. Pô, Valverde, Bellingham, Vinícius, Mbappé, esses caras são muito, 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 muito bons. Não são pouco bons, eles são muito bons. Então a tendência é que acabe dando certo e se adaptando. Quando você pensa num esquema antes dos jogadores, se não está dando certo e você troca os jogadores, pelo menos você sabe o que você quer fazer. O Barcelona, quando não está dando certo, ele sabe que os jogadores não se encaixaram naquilo ali, troca e sabe o que vai fazer. Outra coisa é que você adapte. Com o Hans Flick vai morder mais, vai ser mais intenso, vai atacar mais rápido, mais forte, não vai segurar tanto a bola, não vai ter tanto controle com a bola no pé, porque vai estar constantemente querendo atacar e depois que faz o primeiro quer fazer o segundo, quer fazer o terceiro e por aí vai. Mas é uma adaptação. Então, o Barcelona sempre sabe o que quer. Os times do Guardiola sempre sabem o que querem fazer. E a partir dali, você tem sempre um norte para seguir. Nos piores momentos, você tem um norte para seguir. Se o seu time não é tão especial como o Real Madrid, que tem grandes jogadores, capacidade sempre de contratar grandes jogadores, você tem uma tendência muito grande a oscilar se você simplesmente quer contratar bons jogadores e você não sabe o que quer fazer. Por isso eu acho que no Brasil, por exemplo, porque é muito equilibrado, né? No Brasil é muito equilibrado. A gente tem agora Palmeiras e Flamengo descolando, mas bastante equilibrado. Tem o Atlético chega na final da Libertadores e briga para não cair. O Fluminense ganha uma Libertadores e no ano seguinte briga para não cair. E por aí vai. Se nesse futebol tão nivelado como é o brasileiro, se os times começarem a montar uma filosofia de jogo de querer sempre a mesma coisa, então você sempre vai contratar técnicos que querem jogar daquele jeito, seu diretor de futebol vai pensar em contratações de jogadores que jogam daquele jeito,
e na base você vai formar jogadores daquele jeito, pode ser que você não sempre tenha resultados, mas sabendo sempre onde você quer chegar e como você quer chegar, a chance de você ter menos baixos muito baixos e se manter numa média boa que pode ir evoluindo para você ganhar coisas, eu acho que é muito grande. Então acho que falta. O exemplo do Real Madrid aqui talvez seja um pouco perverso com essa visão, porque o Real Madrid tem bons jogadores demais, que talvez de vez em quando eles sejam capazes de, com um esquema bom ou ruim, irem lá e decidir. Mas no futebol mais nivelado eu acho que isso faria diferença. Então essa filosofia, esse DNA, essa metodologia do que fazer, se alguns times no Brasil... Eu não estou falando que alguma seja melhor que a outra, tá? Pode ser um esquema de jogo de Guardiola, de Fernando Diniz, de Ancelotti, de Jürgen Klopp, pode ser várias escolas diferentes. Mas se alguém acreditar em alguma coisa, eu acho que ele vai estar um passo à frente dos outros, porque normalmente não se acredita em nada. Se acredita em compra jogadores, tenta montar time, não dá certo, demite técnico, até dar certo e lá ganhar. Se pelo menos acreditar em alguma coisa, as coisas vão ter mais um norte, você vai estar alguns passos na frente dos seus concorrentes. E a outra do Matheus X Barbosa, quais as semelhanças e diferenças entre a marcação-pressão do PSG e do Barça? Eu acho que é a qualidade com que ela é feita. Primeiro que o Paris Saint-Germain não tem um atacante como Lewandowski, todos correm no ataque, pressionar com Lewandowski não é fácil. E outra coisa, a do Barcelona muitas vezes se desencaixou durante a temporada. Por talvez o Hans Flick não conseguir colocar como o Luis Henrique conseguiu na cabeça dos caras, pela qualidade dos jogadores, pela qualidade do goleiro. O Donnarumma teve muitos jogos que foi muito importante, né? Teve jogo que o Paris Saint-Germain podia ter sido eliminado contra o Liverpool, se não fosse o Donnarumma, contra o Aston Villa, se não fosse o Donnarumma. Então, além de tudo, teve um goleiro muito decisivo, mas acho que foram detalhes. Foram detalhes ali que fizeram com que... Bom, e no final acho que sobrou contra a Inter de Milão, aquele jogo ali foi muito bem encaixado pelo Paris Saint-Germain, mas no geral, os dois times querem pressionar muito o adversário na frente, morder muito com os atacantes, ter jogadores no meio campo com essas características também. O Paris Saint-Germain acho que tem dois zagueiros mais rápidos do que o do Barça. Marquinhos e Pátio são muito mais rápidos do que Paco Barça e Nico Martínez. A zaga do Barcelona não é rápida e ainda assim joga muito avançado. Então, as diferenças... Não acho que existam muitas diferenças táticas entre os dois. Acho que é mais de características de jogadores. Desde o centroavante, passando pelos zagueiros, passando pelo goleiro. Eu acho que eu vou falar o seu nome porque já está anônimo nele. Andarilho Anônimo. E a pergunta não tem nenhum problema também. Com a vitória do PSG e eventual atuação de gala do Dembélé, The Best fica difícil para Lamine Yamal e Rafinha? Acho que aqui você está falando eventual atuação de gala, já está imaginando que o Dembélé vai jogar bem a final, né? Ainda que não jogue, o volume de títulos do Paris Saint-Germain e o nível de jogo do Dembélé credenciam ele a ganhar os prêmios de bola de ouro ou de The Best, esse tipo de coisa. Um dos critérios a se levar em consideração são os títulos. E o Paris Saint-Germain, se ganhar todos os títulos, os caras têm que estar... Assim, pede-se para que os caras votem, levando em consideração títulos, atuação individual e fair play. A bola de ouro, por exemplo. Então, se quem for votar tiver critério e for levar em conta os títulos e as atuações individuais, os caras do Paris Saint-Germain têm que estar na frente dos outros. Porque eles ganharam todos os títulos. Os do Barcelona ganharam todos em casa, jogaram muito bom futebol, mas não ganharam a Champions. Então, alguma coisa na frente do Barcelona, os caras do Paris Saint-Germain têm que estar. E se ganharam o Mundial, mais ainda, porque o Barcelona nem foi. O Paris Saint-Germain foi, está goleando todo mundo e é favorito para ganhar. Então, são favoritos. Outra coisa é que tem jogado mais, que o Dembélé, Lamine e Rafinha, eu acho que jogaram num nível muito parecido. E o ponto de desempate, para uma premiação individual, os títulos conquistados com seu time. Mas aqui eu acho que pode ter alguém que vai achar que o Rafinha jogou mais, que o Dembélé jogou mais, que o Lamine jogou mais, e eu acho um debate justo de quem jogou mais. Agora, quem merece mais uma premiação individual vai ser o Dembélé, porque os títulos têm que contar, tá nos critérios que tem que contar. A não ser que cada um vote com o que sai da cabeça, né? O que sai do coração, com quem emociona mais, e aí tá errado se votar assim. Mas se não, o Dembélé acho que é um justo vencedor. José Augusto Limão. Pegar aquela mina que te rejeitou na fase ruim é bom ou dar o troco na mesma moeda? Vocês estão achando que pegação é bagunça? Cara, se você quer pegar uma menina por vingança, ou não pegar ela porque tá magoado até hoje, só pra magoar ela, ó, você me magoou antes, agora eu quero mostrar isso pra você. Você tá vendo tudo errado, José Augusto Limão. Tá tudo errado com você.
Gosta da menina? Fica com ela. Pô, ela te rejeitou por quê? Porque ela teve os motivos dela. Não quis, estava com outro, naquele momento você estava feio, agora você não tá. Pode ser estética, mas pode não ser também. Mas, cara, não pense que vai ficar ou não vai ficar com alguém para fazer uma vingança ou para deixar de fazer. Se você quer, se você gosta da menina, se você não vai ser um tóxico, não sei o quê, vai lá e mete-lhe a canela. Com respeito. Mathieu Lacerda da Silva. Se pudesse pegar um jogador do Real Madrid para o Barcelona, quem seria e por quê? Raul Asensio, porque é muito melhor que o Paco Barci. Daqui a pouco vai todo mundo pro Twitter ficar bravo pra caramba. Asensio tá jogando nada, hein? Mas acho que até o Mundial, acho que tinha feito uma muito boa temporada. Seria ou Vinícius ou Bellingham? Não. Acho que seria mais Bellingham que Vinícius. Vinícius é muito bom, mas o Rafinha na ponta esquerda participou de quase 60 gols na temporada, já cumpriu o papel. O Mbappé para jogar na ponta do ataque poderia ser. O Mbappé nesse time do Barça acho que teria muito bom encaixe, pelo tipo de centroavante que é, com Lamine, com Rafinha, de bola enfiada, de jogar em velocidade. O Mbappé no Barça teria um baita encaixe, muito mais eu acho do que no Real Madrid. Ou Bellingham, pro lugar do Dani Olmo, pro lugar de 10. Clássico, físico, pode ajudar a marcar pressão, entra na área, faz gol pra caramba, tem chute de fora da área, jogada aérea. Seria um cara mais forte no meio campo também, para isso que a gente está falando da pressão anterior e tal. Entre Mbappé e Bellingham, hein? Entre um e outro. Talvez o Mbappé, se não quiser jogar de 9, pode dar problema e tal, não sei o que, então Bellingham. Seria isso. Vitor de Lela. Falta um anel ainda para o Camp Nou ou a arquibancada já está pronta? Vitor, meu amiguinho. E todos vocês. O anel sempre por último. Ainda falta um anel. Ainda falta o anel, né? O normal é sempre faltar o anel. Ainda falta o anel, ele deve ser... Hoje eu tô, hein? Eu saí diretamente da aula de estudos sociais da quinta série para cá. Ainda falta, vai ser... São esses 40 mil assentos que faltam, né? Hoje, se o Barcelona acabar de colocar as escadas, se todo mundo tiver segurança e tal, o estádio tem 60 mil assentos. E vai ter 105 mil. Então tá faltando ali 2 anéis VIP, anel VIP não entra tanta gente assim, e depois 40 mil lugares, que é o terceiro anel. O Henrique. Viu as críticas ao Luiz Dias pela não manifestação sobre o Diogo Jota? O que acha? Não vi e não gostei. Não vi. Eu acho essas coisas engraçadas. Teve gente me cobrando que eu deveria me posicionar, falar alguma coisa sobre o falecimento do Diogo Jota. Mais que é uma fatalidade, que é muito triste, que tinha acabado de casar, que deixa uma família para trás, que pena, que tomara que isso não aconteça com mais ninguém, que é o que todo mundo já falou, então quem sou eu para falar alguma coisa? Não faz nenhuma diferença, não conheço a família e tal, o Luiz Dias talvez, cada um tem seu motivo pessoal para não falar. Meu irmão ficou malzão aí 2 anos, eu não falei nada, em um momento eu falei, pode falar ou pode não falar. Acho absurdo, nem sei se ele foi criticado, por que ele foi criticado, por que ele não falou. Às vezes ele sentiu tanto que ele não quis expor, às vezes seja um cara que sofra mais calado, pode ser mil coisas. Ele pode ter perdido alguém também e não falou nada sobre aquela pessoa, e depois ele vai falar sobre um cara que é companheiro de time e ele não quis expor uma situação pessoal dele. Pode ser tanta coisa que não acho, assim, sobre o que eu acho sobre as críticas absurdas. Sobre o Luiz Dias não se manifestar sobre o Diogo Jota, eu não acho nada. Acho que ninguém tem que se manifestar, ninguém tem que nada. Então, quem quiser mostrar que está muito triste, que está muito chateado, ótimo. É uma forma de se expressar e tal. Mas quem não quiser também tem que respeitar. N. Boiani. Essa aqui é boa, hein? Xabi Alonso, professor Pardal com grife? Uhum. Ele levou o Bayer Leverkusen, que nunca tinha ganhado nada, a ganhar uma Bundesliga invicta, em cima do Bayern de Munique. Fazendo um 3-0 no Bayern de Munique. E ainda ganhou a Copa da Alemanha. Invicto também. E ainda chegou na final da Europa League invicto. Tudo isso porque era um professor Pardal. Perdeu do Paris Saint-Germain com um time de pré-temporada,
faltando jogador, não tinha lateral direito, teve que colocar o melhor jogador dele nesses últimos jogos de meio campista para lateral. Acho que possivelmente errou colocando 3 atacantes, mas a Inter de Milão jogou com 2 atacantes, 5 jogadores no meio campo e 3 zagueiros contra o Paris Saint-Germain. Tomou 5, o Real Madrid tomou 4. Então, não sei se jogar com 3 atacantes que é o problema, dá para jogar com 3 atacantes. Se Vinícius e Mbappé marcarem os zagueiros, o Gonçalo Garcia marcar um dos volantes, os laterais pegarem os laterais, você deixar os seus outros 2 meio-campistas com os meio-campistas do Paris Saint-Germain e 3 atrás contra os 3 atacantes, dá. Você faz uma marcação individual na saída para pressionar, não deixa o Paris Saint-Germain ter limpeza no passe, que é um passe fácil, zagueiros prontos ou para bloquear os caras ou para correr para trás, recupera a bola e começa a atacar de novo. Que dá. Nisso daqui, ó, Xabi Alonso ganha do Luiz Henrique ganha do Xabi Alonso. Outra coisa é que os caras lá dentro, o que eles vão fazer? Então, cara, chamar o Xabi Alonso de professor Pardal, depois de tudo que ele fez com o Leverkusen, porque ele tomou 4-0 do Paris Saint-Germain, tá todo mundo apanhando do Paris Saint-Germain, é demais. O próprio Nunes. O que achou da fala do Rafinha? Ninguém perguntou semana passada, mas queria saber a sua opinião. Sobre o Mundial, né? Eu acho que alguns jogadores não estão em condições de falar o que o Rafinha falou, que são os caras que estão no Mundial. Dificilmente alguém que vai estar no Mundial vai criticar o Mundial, a falta de férias e tal, porque eles nem podem, eles têm que estar lá, eles têm que meio que valorizar o que eles estão fazendo lá, por mais que achem. Outro dia o Thomas Müller falou sobre o valor das transações. Ele falou do Liverpool pagar 150 milhões no Wirtz. E o Thomas Müller nunca tinha falado sobre isso. Por que ele está falando sobre isso? E olha que o Bayern de Munique pagou 100 no Harry Kane. Então por que o Thomas Müller está falando disso só agora? Porque agora o Thomas Müller, que ele vai sair do futebol, que talvez ele vai jogar em outro lugar ou que ele vai se aposentar, agora ele pode falar sobre essas coisas. Antes ele não podia. Antes ele era um ator daquilo ali. Lógico que ele não podia falar sobre essas coisas e que agora ele pode expressar mais opiniões. O Rafinha, por não estar no Mundial, ele pode falar sobre o Mundial. E eu acho que o que ele falou está correto. Os jogadores não podem ser obrigados a jogar, eles têm que ser ouvidos, eles têm que ser consultados, eles têm que ter férias. O Rafinha está corretíssimo, está muito correto de falar sobre o Mundial. E é lógico que um jogador que está no Mundial não vai poder falar sobre isso. Então se ele estivesse no Mundial ele não falaria. Lógico que se o Barcelona for pro próximo ele vai jogar e não vai falar nada. Eu só acho que, sobre o que o Rafinha falou, que se falar na entrevista é muito bom, porque as pessoas debatem, abrem o olho para a falta de férias dos jogadores, mas eu acho que é ainda melhor se os jogadores de fato quiserem falar sobre isso em um lugar melhor de se falar. Que os jogadores do sindicato, o FIFPro, que eles se organizem, alguma coisa para falar sobre a quantidade de jogos, a falta de descanso, o esgotamento físico e mental, que eles também falem sobre o que eles estão ganhando, que eles vão talvez deixar de ganhar se eles não jogarem tantos jogos assim. Então, eu concordo com o Rafinha. O Rafinha é um cara de muita personalidade, eu acho isso excelente, ele fala bastante mesmo, e eu acho que os jogadores, quanto mais eles falarem, eles exporem o que eles pensam, melhor. Mas eu também gostaria que houvesse um próximo passo. Não precisa ser liderado pelo Rafinha, tá? Os jogadores, no geral. Que eles assumissem um pouco as rédeas da indústria, que eles são os protagonistas. Eles são os protagonistas. Sem jogador não tem jogo. Então, eles são protagonistas. Então, se eles estão reclamando da quantidade de jogos, que eles ajudem todo mundo nessa indústria. Porque o que eu vejo é que todo mundo reclama, inclusive os jornalistas, mas também é bom pra gente, né? O meu canal foi muito bem, muito obrigado, esse mês de Copa do Mundo de Clubes. E quem está lá transmitindo também está indo, tá se dando bem, porque a televisão comprou os direitos, porque está ganhando visibilidade, e as TVs que compram os direitos também querem cada vez mais eventos para transmitir cada vez mais e potencializar as suas receitas. E os clubes querem também para ganhar dinheiro, os jogadores querem para ganhar mais dinheiro. Está todo mundo reclamando e está todo mundo colocando cada vez mais jogos no calendário. A gente transmite a Liga dos Campeões, que acabou de colocar 4 datas a mais. E a gente critica às vezes também a UEFA, né? Não é porque a gente TNT Digo transmite que nunca me falaram que eu não posso criticar. A gente pode criticar também. Então acho ótimo que o Rafinha tenha falado, que o Klopp tenha falado e que outros tenham falado. E será mais ótimo ainda se alguma coisa for feita sobre isso. Não que eles precisam ser os capitães, já que eles falaram eles que têm que levantar a voz agora e chamar todo mundo. Mas seria muito bom se os jogadores fizessem. Nico Levenhagen. É compatível um ataque com Vini e Mbappé?
visto que não se empenham tanto na defesa? Se não se empenharem na defesa, não. Mas dá para jogar. Quem jogar pela direita, se forem dois atacantes, fica um pouco mais prejudicado. Se o Mbappé, que está mais acostumado a jogar no centro do ataque, e o Vini pela esquerda, dá. E, como eu disse aqui, depois eu vou fazer um vídeo explicando isso melhor. Os dois, por exemplo, no Barcelona, Rafinha e Lamine normalmente pegam os zagueiros. O Lewandowski cerca uma saída por dentro dos volantes e quem pega os laterais do adversário são os laterais do Barça, numa saída de bola do adversário. Depois, quando o adversário está atacando mais, Lamine e Rafinha recuam para marcar. E aí você tem algumas fases de marcação durante um ataque do adversário, né? Quando a bola está saindo com o goleiro, ou você pode colocar os laterais para marcar, os pontas para marcar os laterais dos caras, um centroavante e um meia para marcar os dois zagueiros, ou você pode colocar os atacantes por dentro nos zagueiros, nos laterais vão ser os laterais, você vai correr um pouco mais de risco, porque você vai desfazer sua linha de 4 lá atrás para colocar dois caras lá na frente, você vai deixar seus zagueiros um pouco mais expostos, numa dessas aí você pode puxar um volante para trás, que dá. Não é um problema tático, é um problema de comportamento, é só comportamento. Se os jogadores se comportarem, tudo dá. Mais uma. Denis Cardoso. Qual o tamanho das camisas da Insider que você usa? Hoje, curiosamente, não estou de Insider, estou de Six Silk. As da Insider são todas M. Eu tenho 1,80 m e peso 73. Então, se você está perguntando isso para ter mais ou menos uma base, esse é o tamanho M. E fica bom, não é M tia Sônia não, é M dos bons. Essa daqui eu acho que é L, as da Six Six são um pouco mais apertadas na manga, aí eu compro as L, vocês não ficarem reclamando. Aí daqui a pouco vai reclamar do ombro, né? Porque quando fica com o ombro assim, fica ruim, aí não tem ombro, tem que treinar. Wallace Costa 23, o que você achou do filho do Ancelotti no Botafogo? E tem a próxima pergunta também sobre isso, que é do Felipe Soares 90. Que pergunta sobre isso e expectativa também do Cruzeiro para o segundo semestre. Eu acho uma muito boa sacada criativa do Botafogo, tá? A gente sempre reclama da falta de renovação de técnicos, que não aparece técnico novo, que os técnicos são sempre os mesmos e tal, e começou a vir nos últimos anos para o Brasil uma velharia ou um bando de coroa português, né? Alguns técnicos portugueses já de 50 anos, acho que teve algum que era um pouco mais novo, Arthur Jorge, talvez? Enfim. Mas a novidade também é boa. O Davi Ancelotti era o braço direito do Carlo Ancelotti, era o cara especializado pelas táticas, é um grande estudioso, tem muita vivência de vestiário, ele pode não ter experiência como primeiro técnico, mas o que esse cara viveu vendo grandes jogos, grandes jogadores, pressão absurda, todo tipo de situação, por onde ele passou com o pai dele como treinador, ele com certeza aprendeu muito sobre como lidar com egos, sobre como lidar com jogadores, sobre decisões difíceis de tomar, sobre decisões erradas que foram tomadas, por que foram erradas e tal. Se ele absorveu, ele está completamente, e ele tem conhecimento de futebol, ele está completamente apto para treinar o Botafogo. E técnicos, às vezes, precisam começar, né, de algum lugar. O Scaloni, acho que nunca tinha treinado, foi treinar na Argentina. Muito experiente, estudioso, deu no que deu. O Guardiola tinha um trabalho no Barcelona B, que jogava a terceira divisão, antes de assumir o Barcelona principal. Cheio de ideias, estudioso pra caramba e tal. O Zidane, acho que quando assumiu o Real Madrid, não tinha também nenhum trabalho, né, como treinador. Tinha sido auxiliar do Ancelotti. Tinha treinado, acho que o Real Madrid Castilha, auxiliar do Ancelotti. Eu chegou a trabalhar na comissão técnica do Ancelotti, não sei exatamente se tinha sido como auxiliar, agora me foge. Então os técnicos têm que começar por algum lugar. Que seja um técnico, sei lá, um cara só porque jogou bem vai virar técnico, você aposta no histórico dele como jogador, é muito ruim. O Xavi, por exemplo, que veio assumir o Barcelona, tem histórico como jogador e a visão de futebol. Quando você vê o Xavi falar de futebol, você compra tudo dele. E fala de futebol muito bem. Tanto que no Barcelona ele teve boas visões, ele não conseguiu foi desempenhar. Então a questão é essa. Talvez o Davi Ancelotti saiba, entenda, tenha vivido, e aí quanto ele vai conseguir passar isso para os caras. Quanto ele vai conseguir passar para os jogadores as ideias, os treinos e a execução. O Xavi, eu acho que o Xavi foi isso. O Xavi bancou o Pau Cubarsí. Tirou o Christensen do time. Bancou o Lamine Yamal. Tirou Rafinha ou Ferran. Os dois que brigavam naquela posição ali, ele tirou e bancou o Lamine com 16 anos.
o Xavi inventou essa posição de falso lateral, de falso ponta, com o Gavi, depois com o Rafinha, para deixar o lado esquerdo para o Baldé. O Xavi fez no Barcelona muitas boas mudanças que o Hans Flick aproveitou. Só que olha a capacidade que um e que o outro teve de desenvolver os jogadores. Então, se o Davi Ancelotti tiver a capacidade de desenvolver jogadores mais parecida com o Luiz Henrique, com o Hans Flick, menos com o Xavi, e a capacidade, talvez, de ver futebol do Xavi, né, de um técnico novato, porque o Xavi é um técnico novato, eu acho que pode ir bem para o Botafogo. Eu gosto da novidade, da ousadia, a lógica do Botafogo é boa, porque é um cara de nível europeu, elite, né, auxiliar técnico do Real Madrid, por onde ele passou com o Ancelotti, elite, de boas ideias, novo, cheio de energia para trabalhar, e que agora a gente vai ver se ele consegue ou não. Juan.x_10. O que mais te chama a atenção no PSG? O que mais me chama a atenção é a pressão para recuperar a bola e a velocidade com que eles atacam. O Paris Saint-Germain ataca muito rápido, muito rápido. A velocidade que o Paris Saint-Germain consegue construir uma jogada de ataque, o terceiro gol contra o Real Madrid, que é o único gol normal, né? Tem 2 gols de erros individuais, tem um quarto gol que já tinha virado um jogo qualquer de pré-temporada. O terceiro gol, que é um gol normal, é uma assistência de um lateral para um gol de um volante, né? De um meio-campista. E por que isso acontece? Porque os atacantes do Paris Saint-Germain estavam ocupados demais no início da jogada, saindo das posições deles de ataque, recuando para fazer paredes com os outros jogadores e tirarem os zagueiros do Real Madrid da sua área, do seu campo de defesa, enfim, das suas posições, para que outros pudessem correr. Essa capacidade do Paris Saint-Germain, da frente voltarem, os de trás passarem e fazer isso tudo muito rápido, muito coordenado, me chama muito a atenção. E outra coisa é a pressão para recuperar. Quando acaba o jogo, a final da Liga dos Campeões, o Luiz Henrique vai dar entrevista aqui para a Movistar, que é o canal da Espanha que transmite, e ele não fala sobre o ataque dele, ou ele não fala sobre a capacidade técnica, bola no pé dos atacantes. Eles falam, tem algum camisa 9 no mundo que pressiona igual o meu? E ele nem está falando do Gonçalo Ramos, está falando do Dembélé, né, que jogou como 9. Então essa capacidade de pressionar do Paris Saint-Germain, a aplicação dos jogadores, como eles compraram a ideia, eu já fiz aqui um vídeo falando da fé cega no Luiz Henrique, é o que mais me chama a atenção. Igor Amorim, o que os times brasileiros podem tirar de aprendizado pós-Super Mundial? Manda salve. Salve. Eu acho que não aqueles 4 que disputaram o Mundial, acho que todos podem tirar de aprendizado que se a gente tratar melhor o futebol brasileiro, esteticamente, gramados melhores, que a bola role, que seja bom, que seja atrativo de ver, além de tudo, né? O do Palmeiras a bola role é uma porcaria de assistir, é muito feio. Que os jogadores tenham mais educação com os árbitros, que eles rolem menos, que eles tentem menos armadilhas para levar vantagenzinhas àquele, que eles sejam mais preocupados em jogar. Acho que esse é o aprendizado. Porque a gente viu que dá para ter jogos agradáveis dos times brasileiros. Os árbitros brasileiros foram bem no Mundial porque os caras não estavam lá para atrapalhar eles, como normalmente acontece. No Brasil, todo mundo quer atrapalhar todo mundo. Então, se todo mundo parar de querer se atrapalhar e se ajudar, e que no final das contas um ganhe e outro perca, eu acho que a gente vai ter aprendido alguma coisa do Mundial. Arthur Charcaon. Tem alguma mudança tática do Xabi que explica a queda de rendimento do Raul Asensio? Não. Porque não é que o Raul Asensio esteja... Primeiro que ele sai jogando bem, ele tem uma bola longa, quando ele joga na direita da defesa, uma bola longa para a esquerda, cruzada, muito boa. É um zagueiro muito rápido, contundente, mas que está cometendo um erro atrás do outro, individual e técnico. Não são erros táticos, são erros técnicos um atrás do outro. Dar pancada, chegar atrasado, pênaltizinho bobo... São erros e erros e erros individuais. Ele está muito uma fase individual. Ele estava sendo investigado, agora ele está formalmente acusado, né? Pela suposta divulgação de um vídeo íntimo de uma menor de idade. Não sei se isso mexeu com a cabeça dele ou não sei se é simplesmente uma má fase futebolística de um jogador pouco experimentado, também tem isso, 21 anos ele agora, começa a jogar futebol profissional, ele vai ter seus altos e baixos. Acho que começou muito bem, e acho que agora está muito mal, muito mal. Então não tem nada tático não. Guilherme Bragoni. E aí, MB? Já pensou em fazer um dia da semana dedicado aos outros Barças? Feminino, La Masia, etc? Não dá, cara. Não dá para eu acompanhar. O feminino eu consigo acompanhar
assim, dia a dia os jogos, ver gols e melhores momentos, mas eu não consigo assistir. E consigo acompanhar o que os jogadores estão falando, o que o técnico está falando, como é que está sendo a repercussão do feminino, porque a gente também transmite. Mas de resto é muito difícil de acompanhar, de conseguir assistir, de ter tempo, porque eu não trabalho só com o Barça, né? Eu cubro o Barcelona, mas num programa da TNT e nos programas que eu gravo aqui, eu falo sobre vários times, analiso vários times, vejo muita coisa. Então, eu não consigo, não dá tempo de fazer mais coisa. Rafael Hattes. Whey protein é realmente necessário? O que acha? Acho que sim. Bom, eu não sou nutricionista, eu não sou especialista, eu não sei de nada. Mas se você quer ganhar massa muscular, você tem que comer mais ou menos entre 1,5 grama a 2 gramas de proteína para cada quilo do seu corpo. Então, se você pesa 70, você tem que comer 140 gramas de proteína por dia, mais ou menos. Se você conseguir chegar em 140 gramas de proteína com frango e ovo, você é um campeão ou um tigre. Tem isso também. Então é muito difícil chegar à quantidade de proteína para ter hipertrofia sem suplementação. E o Whey Protein é uma suplementação que funciona, que te garante muita proteína por dia, que é fácil de você colocar no seu dia a dia, é só colocar no shake e tal, e que funciona. Então, se você está malhando e não é para hipertrofia, que você precisa dessa quantidade de proteína, talvez não seja necessário. Se você quer condicionamento físico, se você só quer manter o que você tem e tal, aí você dá com uma dieta normal. Comer frango, peixe, carne, ovo, esse tipo de coisa, você consegue. Agora, se você quer ficar mais forte, se você quer ganhar volume muscular, aí você vai precisar de frango, peixe, ovo, whey protein, uma pessoa que você conheceu na internet. Tô brincando. Isso não vai te dar proteína, não. Meu povo, é isso daqui, hein? Acabou, quase 50 minutos. Quem viu, viu. Quem foi respondido, foi. Quem não foi, não vai ser mais essa semana, porque todas as perguntas que eu tinha aqui, eu já respondi. Muito obrigado para vocês. Eu volto muito provavelmente no domingo, pós Paris Saint-Germain e Chelsea. Deve ser um pós mesmo, porque assim, pós um tempinho depois, porque ainda tem um melhor futebol do mundo depois do jogo, então depois do melhor futebol do mundo eu gravo aqui o que eu achei dessa final da Copa do Mundo de Clubes. Se você chegou até aqui, faz favor de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Deixa um like também para ajudar. Quem gravou quase 1 hora aqui de conteúdo para vocês, de gracinha. Valeu, gente. Até mais, hein? Bom final de semana. Vocês vão aproveitar e vocês deixam o juiz em casa para aproveitar melhor. Tchau, tchau.